Bonjour, meus amigos. Meu nome é Conrado Vieira, bem-vindo aqui ao meu canal. Trouxe aqui mais uma notícia para a gente conversar, né? Uma notícia que não é muito boa, mas faz parte do dia a dia aí da indústria de alimentos. Então, não sei se vocês viram, essa semana saiu algumas notícias aí da Anvisa, o caso da Labor Natus do Brasil. Então, essa empresa que é uma empresa aqui do estado do Espírito Santo, né? Então, eu moro em Vitória, que fica na cidade então de Marataízes, é cerca de 1h30, 2 horas aqui de Vitória. Bom, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe esse conteúdo também com seus colegas aí de trabalho, com seus familiares, alguém que porventura consuma esses produtos, para que todos fiquem sabendo. E o que que aconteceu então com essa empresa, né, com a Labornuts do Brasil? Então, a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela identificou um problema após uma inspeção, então após uma fiscalização na empresa Labornuts do Brasil, que fica na cidade então de Marataízes. Então, foi publicada uma medida no dia 19, mas essa notícia só começou a circular mesmo essa semana, né? Principalmente a partir de segunda-feira. E aí tem a nota, depois eu vou abrir aqui direitinho da Anvisa, mas o que que está falando, né? Então, que essa é uma medida, né? Então, a empresa, ela é responsável pela produção de suplementos alimentares, além de chás e shakes. Então, o que são esses suplementos alimentares? Então, vitaminas, ômega 3, né? Alguns hormônios, algumas coisas assim, para o consumo direto, então sem nenhum tipo de preparo, o que tem que aumentar ainda mais o rigor sobre aquela produção daquele determinado alimento, né? Então a medida é preventiva e foi adotada após a realização de uma fiscalização sanitária realizada pela Anvisa, na parte do Núcleo Especial de Vigilância Sanitária e pela Vigilância Sanitária Municipal de Marataízes, no Espírito Santo. Na ação foram identificadas então, algumas falhas graves, principalmente nas boas práticas de fabricação, que eu já vou mostrar para vocês. Então, quando a gente clica na resolução, está a resolução número 1344, de 18 de abril de 2023. Então, está bem recente. E aí fala que a empresa, né, LB Natus Indústria e Comércio de Alimentos Limitadas, responde pelo nome, pela razão, pelo nome fantasia de Labornuts do Brasil, tem o número de CNPJ aí e quais produtos que foram tão recomendados ou que não sejam consumidos. Nesse caso, essa resolução aqui 1344 está falando de todos os produtos. Isso é curioso, eu já vi algumas resoluções falando de problemas em algumas empresas. A gente teve recentemente o caso da Fugini. Se você não viu, procura aqui no canal, tem 2 ou 3 vídeos atrás eu falando desse caso. A gente também teve o caso da Nestlé lá na França. Então, normalmente, quando tem problema, eles identificam qual produto está com aquele produto com problema, né? Quais são os lotes. Nesse caso foi diferente porque são todos os produtos. Então, todos estão com a comercialização suspensa. Então, se você tem algum desses produtos aí na sua casa, entre em contato com a empresa para poder fazer o recolhimento e ser ressarcido do valor investido, tá? Então, é muito importante. E o que que aconteceu, né? Então, houve uma fiscalização, eles não falam, né, muitas especificações, né? Quais foram as datas, o que que eles vistoriaram, mas que foi considerado uma inspeção sanitária, identificou falhas graves nas boas práticas de fabricação. Então, isso infelizmente está sendo muito recorrente aqui no Brasil. Então, muitas empresas estão sendo autuadas, a fiscalização está só aumentando, pegando documentação, tudo relacionado às boas práticas de fabricação e que está também relacionado diretamente com a documentação com o programa de autocontrole, com o PAC. Então, se você trabalha numa indústria de alimentos, está com o PAC desatualizado, ainda não fez, faz, faz logo, faz, feito é melhor do que bem feito, faz, depois melhora, mas é muito importante que a sua empresa esteja com os documentos em dia, com um PAC bem completo para poder estar seguro na produção de alimentos. Escreve aí aqui nos comentários se você já tem o PAC, se a sua empresa tem, ou se está precisando de ajuda, se de repente quiser uma dica, alguma coisa, pode entrar em contato aqui pelos comentários ou mandar mensagem no direct lá no Instagram, no final que eu vou deixar, mas é @Conrado Vieira, que na medida do possível eu vou te responder. E o que que identificou as falhas graves aqui, né? Então, está relacionados à documentação, à estrutura física, como os móveis, né, equipamentos e utensílios, a parte de higiene, controle de pragas,
Controle de potabilidade da água. Algumas indústrias fazem análise semestral ou uma vez por ano análise da água. Né? Isso é inadmissível porque a água varia muito dependendo da condição de chuva. Ao longo do ano tem que fazer análise da presença de minerais, né? De presença de cálcio, magnésio, também do ponto de vista microbiológico, se tem contaminantes, se tem coliformes, então isso é muito importante fazer. E quantas vezes forem possível diferentes pontos da indústria, eu futuramente vou fazer também um treinamento falando disso do rastreamento de pontos de contaminação dentro da indústria de alimentos. Além disso, a higiene e saúde dos trabalhadores, então dos colaboradores que estão exatamente trabalhando lá dentro da indústria, controle de qualidade e segurança de matéria-prima e do produto final, o transporte do produto final, a parte de rastreabilidade e o programa de controle de alergênico. Né? Então, tudo isso estava sendo negligenciado dentro dessa empresa. O que é muito importante que a gente abra uma discussão pensando em quanto essas coisas que a gente pensa que é do dia a dia, que é simples, que a gente não precisa dedicar, não precisa elaborar documentos, como isso pode interditar uma indústria e vamos ver os próximos caminhos, né? Pelo que a nota fala aqui, problemas na estrutura, problema na documentação, problema em equipamento, são muitas coisas, é muito genérico, a gente não consegue fazer um direcionamento quais são os pontos de melhoria, mas aponta que é uma coisa muito grave e que precisa a indústria agir rápido, senão ela corre o risco de ser interditada, pode vir a falir, né? Então a gente precisa aí preocupar muito com a saúde, com os consumidores, porque isso é uma questão de saúde pública. Quais são os produtos, então, que essa indústria fabrica? A Labor Nuts. Então, estão aí, eu peguei no site deles, são esses produtos aí, são 8, 10 produtos que eles têm hoje em dia. Então, são vitaminas, né? Produtos para melhorar a imunidade, ômega, produtos à base de cálcio, então, hormônio para dormir. Então, tudo isso tem que ser é, vigiado, né? Eles não fizeram análise dos produtos, né? A Anvisa simplesmente chegou, fez uma inspeção, viu que estava tudo errado, problema estrutural, problema de documentação, de treinamento e interditou a indústria, né? Então nós não sabemos se os produtos estão contaminados ou não, mas tendo em vista esse material da própria Anvisa, não vale a pena ter o consumo, tá? Então se você tem algum desses suplementos, ou conhece alguém que está alimentando, está utilizando esses suplementos, entre em contato para interromper e entre em contato com a empresa, tá? Eles têm Instagram também, pode procurar lá que vocês vão encontrar. E aí, de repente, pode ser um canal mais fácil de encontrar, de entrar em contato com eles. E quais são as boas práticas de fabricação? Então, a legislação que está em vigor no Brasil é a RDC 275, de outubro de 2002, que vem falando das boas práticas de fabricação perdão, pessoal, em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Então, vem falando, né, de uma forma geral, como as indústrias devem organizar o espaço, como deve ser o fluxo de trabalho, a questão da estrutura, parte de documentação, é uma legislação bem completa. Se você não conhece e trabalha na indústria de alimentos, corre, porque você tem que estudar essa legislação para estar bem atento aos pontos que estão aqui. Principalmente se você trabalha na parte do controle, controle de qualidade, na parte de produção de alimentos, é supervisor, gestor, analista, então você tem que estar com essa legislação bem na ponta da língua para saber o que você está fazendo, se faz sentido, se está certo com a legislação ou se não está certo, ou se você está gastando tempo, gastando recurso com coisa que não é importante, tá? Então fique bem atento. Essa legislação, então, ela vem falando da parte de limpeza, alguns conceitos, né, que são coisas bem teóricas assim e bem tranquilas de entender, mas ela tem muita informação que você precisa ficar bem atento para poder implementar na sua indústria, ou se a sua indústria já tem, para você garantir que isso esteja funcionando, né? E se você está estudando, está terminando uma graduação, um curso técnico na área de alimentos, é importante também estudar essa legislação, porque se você está pleiteando uma vaga numa indústria de alimentos, é importante você ter conhecimento das principais legislações. Bom, quando sair novas notícias, se tiver atualização do caso, algumas novas informações, algum relato de produto, de recall, eu volto aqui para gravar um vídeo, mas é só para vocês ficarem aí atentos a como está a indústria de alimentos, como vocês estão trabalhando, né? Como está a qualificação de vocês, se vocês têm ciência de como trabalhar, das legislações. Então, isso é muito importante para garantir produção segura de alimento, que é o que a gente conversa muito aqui no canal, que é sobre food safety.
e se você está seguro em tudo isso que você está trabalhando ali e você tem que ter plena consciência. Aproveita para me seguir se você ainda não segue, tá? No Instagram, Conrado Vieira. No LinkedIn eu posto bastante coisa, eu coloco até um pouco mais de coisa relacionada ao trabalho do que no Instagram, tá? Conrado Vieira. Aqui no meu canal você pode se inscrever aí, como eu já disse, ou me procurar lá no TikTok, que eu também tenho postado alguns videozinhos mais rapidinhos lá, Conrado Vieira 0, tá? Então você pode entrar em contato com qual um desses canais, que a gente vai bater um papo lá e conversar na medida do possível. Eu vou tirar alguma dúvida que eu puder ajudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe, curta, né? Um abraço e até o próximo.